Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sidna e hoje nós vamos estudar citologia. E o que é a citologia? A citologia, gente, assim como a biologia celular, é o ramo da biologia que estuda as células. Bem, a presença de células é uma das características que todos os seres vivos possuem em comum. Ela é a menor unidade que forma um indivíduo. O citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática são as principais estruturas das células. Aqui nós temos um exemplo de uma célula animal e aqui, né, o desenho, a imagem de uma célula vegetal. Vamos estudar um pouco sobre teoria celular. A teoria celular, ela pode ser resumida da seguinte forma: primeiro, todos os seres vivos são formados por células. O que isso quer dizer? Que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos, ok? Segundo, a célula é a menor unidade da vida, ou seja, as atividades de um organismo dependem das propriedades de suas células, nas quais ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos e o mau funcionamento da célula pode provocar doenças no organismo. Terceiro, as doenças surgem sempre de outras células por meio do processo de divisão celular. Cada uma contém os genes, certo? Então, nesses genes, né, tem, por exemplo, as informações hereditárias do nosso organismo está presente no nosso gene. Portanto, no interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida. E o conjunto dessas transformações é chamado de metabolismo. Aqui, olha, nós temos nessa imagem, né? Essas duas imagens aqui mostrando a divisão celular, esse processo de divisão celular. E lembrando que todos nós já fomos um dia uma única célula, chamada zigoto, também conhecido como célula-ovo. Então, eu posso chamar célula-ovo ou zigoto. O zigoto, gente, ele é formado pela união de duas outras células. O espermatozoide, que é produzido pelo homem, e o óvulo, que é produzido pela mulher. Então, da união do espermatozoide com o óvulo, nós chamamos de fecundação. Após a fecundação, o zigoto ele se divide muitas vezes, originando as células do nosso organismo. Então, o zigoto ele contém genes do pai, né, do nosso pai, que estavam onde? No espermatozoide. E genes da mãe, que estavam onde? No óvulo. Portanto, em suas células, o novo ser terá uma combinação dos genes do pai e da mãe. Então, isso explica por que nós temos características do pai e da mãe, certo? Então, no próximo capítulo, nós vamos ver como as células elas vão se reunindo, formando tecidos, formando órgãos, sistema, organismo, tá bom? Mas isso aí a gente vai ver um tema para nosso próximo, será o nosso próximo assunto. Então, assim, gente, as células elas foram descobertas pelo biólogo Robert Hooke em 1665. Ele observava cortes de cortiça. Para quem não sabe, a cortiça é aquele material de origem vegetal que é muito utilizado para fazer rolhas, a rolha de um vinho, por exemplo, para fechar a garrafa de vinho. Né? Ali é uma cortiça. Então, esse importante pesquisador ele analisou um corte, né, com um aumento de 270 vezes e ele verificou a presença de compartimentos, os quais ele chamou de célula. A palavra célula ela vem do latim cella, que significa câmara. A descoberta da célula ela foi possível graças aos avanços da área da microscopia, que permitiram uma melhor visualização de estruturas microscópicas. O microscópio, gente, é um instrumento óptico que ele tem a capacidade de ampliar, de aumentar imagens, certo? De objetos que são muito pequenos. Isso graças ao poder de resolução que ele tem, né? Então, nós temos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O
O microscópio óptico, ele vai aumentar o que está sendo observado em até 2.000 vezes, dependendo do microscópio óptico, né? Já o microscópio eletrônico, ele pode aumentar até 100 milhões de vezes o que está sendo estudado. Então, no microscópio óptico, ele funciona como um conjunto de lente, né, ocular e objetiva, que amplia a imagem que é transpassada por um feixe de luz. Já o microscópio eletrônico, ele amplia a imagem por meio de feixes de elétrons, né? E existem microscópios eletrônicos, o chamado microscópio de varredura e o de transmissão. Gente, as células, elas podem ser classificadas também de acordo com o seu tamanho. As células macroscópicas são as células que nós conseguimos visualizar a olho nu. O que é isso? Sem utilizar um microscópio, né? Nós dizemos que podemos observar a olho nu. Nem microscópio, nem qualquer outro instrumento que vá aumentar essa imagem, né? E isso ocorre, gente, porque as células, elas possuem dimensões acima do poder de resolução do olho humano, que é de 0,1 milímetro ou 100 micrômetro. Então, como por exemplo, como exemplo assim, de células macroscópicas que nós temos a gema do ovo, esses alvéolos do endocarpo da laranja, né? Cada gominho desse aqui, cada endocarpozinho dessa da laranja é uma célula. A gema do ovo também é uma célula. O óvulo humano, que nós acabamos de falar, também é uma célula macroscópica, certo? E assim, a maioria das células dos seres vivos, elas são microscópicas. As células microscópicas são as células que o ser humano ele não consegue ver, visualizar a olho nu. Isso acontece pois as dimensões dessas células estão abaixo da resolução, né, do poder resolutivo do nosso olho humano. E assim, como exemplo de células microscópicas, nós temos as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, as células vegetais, as células de bactérias, células dos músculos dos seres humanos, certo? São chamadas células microscópicas. Bem, os seres vivos, eles são formados por células e podem ser classificados como unicelulares ou pluricelulares. Unicelulares, o nome já diz, ele é formado por uma única célula, né? Uma única célula. Aqui nós temos exemplos de células unicelulares. Então, as bactérias, as algas e os protozoários são exemplos de células unicelulares. E os pluricelulares, também pode ser chamado multicelulares, são formados por várias células. Então, as plantas são pluricelulares, nós, seres humanos, somos pluricelulares, porque temos muitas células. Aqui nós temos, nessa imagem, a Escherichia coli, que é uma bactéria que é um habitante comum e geralmente inofensivo do trato digestivo humano e é um exemplo de uma célula procarionte, que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Então, as formas das células. Então, nós temos células em formas discoide, que são as hemácias, células esféricas, células estreladas, essas células aqui são as nossas células nervosas, que é um esquema de um neurônio, certo? Que é uma célula nervosa. Nós temos células que são mais alongadas, certo? Então, basicamente, as células são formadas por três partes: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é uma estrutura que envolve e delimita a célula. O citoplasma é a região que ela vai ficar, que nós temos a membrana e aqui nós temos o núcleo, que ele controla as atividades celulares. Então, essa parte aqui que fica entre o núcleo e a membrana plasmática, nós chamamos de citoplasma. E a membrana plasmática é uma estrutura dupla que envolve e protege todo o interior da célula. Ela possui a chamada permeabilidade seletiva. E o que é isso? É a capacidade de selecionar o que entra e o que sai da célula. As células vegetais, por exemplo, gente, ela além da membrana plasmática, ela vai ter uma parede celular,
certo? Que ela é constituída de quê? De celulose. E para que ela serve, né? Ela vai reduzir a perda de água e ela também vai promover a rigidez das células. O citoplasma, ele fica localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele é preenchido pelo hialoplasma, né? O que é esse hialoplasma? É uma substância gelatinosa onde vão ficar mergulhadas, né, onde vão ficar dispersas os organismos as organelas citoplasmáticas que garantem o bom funcionamento da célula. Cada organela dessa aí que eu vou já mostrar, ela tem uma função na célula. Ó, aqui são as organelas. Aqui eu tenho a membrana plasmática, aqui em azul. Aqui eu tenho o núcleo, o nucleolo, e aqui eu tenho várias organelas, certo? Que eu vou já mostrar para vocês a função de cada uma delas. Veja bem, aqui, como eu falei, tem a membrana plasmática. Ela é formada de quê? Ela é constituída por lipídios e proteínas. E, dentre outras funções, ela regula essa troca de substâncias do interior da célula para o meio onde a célula está. Então, ela faz esse controle de entrada e saída. Aqui nós temos o núcleo, que é a região onde se localiza o nosso material genético, né, o material genético do ser vivo, e é responsável pelas características do organismo. Aqui nós temos os ribossomos, que são organelas que aparecem dispersas no citoplasma e também aderidas à organela maior. O retículo endoplasmático, né? No caso, é esse maior, retículo endoplasmático, que eu vou ter o liso e o rugoso, né? Ou granuloso. Os ribossomos, gente, eles são responsáveis pela produção de proteína, certo? São chamados ribossomos. Bem, os lisossomos são organelas que têm um formato esférico que mantém enzimas digestivas capazes de quebrar moléculas grandes, como proteínas, gorduras, ácidos nucleicos, açúcares, né? Vão quebrar em moléculas menores. O complexo de Golgi ou complexo golgiense é uma organela constituída de uma pilha de vesículas, como fossem sacos, achatados, ó, como vocês podem observar aqui, né? Que empacotam e expulsam proteínas para fora da célula. A mitocôndria, ela tem a função dela é de energia, né? Provém dos alimentos, essa energia dela, desses alimentos que nós ingerimos, principalmente do açúcar. Então, a mitocôndria é a organela responsável pela extração da energia dos nutrientes, sendo a respiração celular o processo responsável pela disponibilização dessa energia. Ok? E aqui, né, o retículo endoplasmático, que é uma organela composta por vesículas achatadas e túbulos, que é responsável pelo transporte das substâncias do interior da célula para fora dela. Uma das substâncias transportadas por esses túbulos são as proteínas, que são produzidas por quem? Pelos ribossomos, que nós já vimos aqui, ok? O núcleo, ele atua na reprodução celular. Também é o portador das características hereditárias e ele é quem vai coordenar as atividades celulares. Bem, ainda com relação ao núcleo, né, é uma estrutura presente nas células eucariontes, certo? Que contém o DNA da célula e ele é delimitado por um envoltório nuclear. Então, ele se comunica com o citoplasma através de poros nucleares e a função dele é regular as reações químicas que ocorrem dentro da célula e armazenar as informações genéticas da célula. Então, que são células eucariontes e o que são células procariontes. Eu até já mostrei uma imagem de uma célula procarionte para deixar uma curiosidadezinha na cabeça de vocês, certo? Então, de acordo com as características das células de um organismo, é possível classificá-los em procariontes e eucariontes. Em geral, os organismos procariontes, eles apresentam células mais simples que as presentes nos eucariontes. Mas, afinal, qual é a diferença entre essas duas células? Então, as células procariontes, ou procarióticas, né? Vocês podem ver também esse nome.
A característica mais marcante de uma célula procarionte é a ausência de um núcleo definido, bem organizado. Isso quer dizer que o material genético ele não está envolto, ele não está protegido por uma membrana nuclear. Então, ele vai ficar disperso aonde? Lá no citoplasma. Já as células eucarióticas são células encontradas nos seres vivos, né, do domínio eucária, como os protozoários, animais e plantas. Essas células, elas destacam-se pela presença de um núcleo verdadeiro, ou seja, a região onde o material genético encontra-se é delimitado por uma membrana, a membrana nuclear, ou também você pode ver em algum livro aí também sendo chamado de carioteca. Então, por essa razão, o termo eucariótico vem do grego eu, que significa verdadeiro, e carion, que significa núcleo, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a compreender um pouquinho sobre as células, tá? E nós vamos ficando por aqui e na próxima aula, como eu falei para vocês, nós vamos estudar mais um pouquinho, vamos nos aprofundar mais sobre esse assunto, falando da reunião dessas células, né, que vão se transformar em tecidos e tudo mais. Tá bom, gente? Então, nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Só para finalizar aqui, eu já ia esquecendo, a diferença entre as células procariontes e as eucariontes. Nas procariontes, ó, eu vou ter ausência de núcleo definido, presença de pequenas moléculas de DNA, né? Ausência de organelas membranosas, presença de ribossomos menores e menos complexos que os eucariontes, ausência do citoesqueleto e exemplo de células procariontes, as células bacterianas. Dando continuidade aqui, nós temos as células eucariontes, que é a presença de núcleo verdadeiro com material genético envolvido por membrana nuclear, presença de organelas membranosas e presença de ribossomos maiores e mais complexos que os procariontes. Presença de citoesqueleto. Como exemplo, nós temos célula animal e célula vegetal. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!